Nós não teríamos série de mensagens nesse mês de dezembro, mas o Senhor ministrou esse Salmo 84 no meu coração, e nós teremos aí 4 cultos até a finalização desse ano, tirando o culto da virada, e durante os próximos 3 cultos nós vamos ministrar sobre esse Salmo 84, hoje então, semana que vem, dia 14, no dia 21, nós estaremos ministrando sobre esse Salmo. Nós vamos hoje ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, a minha versão aqui é a NVT. Como é agradável o lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser. Aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a Ti. Feche seus olhos mais um minuto, por favor. Senhor, nós estamos diante da Sua palavra e nós clamamos a Ti. Fale conosco, Deus. Fale conosco, abra o nosso coração, ministra, Deus, ao nosso coração. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Deus, esses poucos minutos que nós ficaremos aqui debruçados sobre esses poucos versículos, que mesmo esses poucos versículos, a Sua palavra possa entrar no nosso coração como a espada de 2 gumes que ela é, Pai. Graças te damos e pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje então eu quero falar sobre o tema Uma Vida no Altar. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Uma vida no altar. Uma vida no altar. Eu não sei se você já viajou e, enfim, independentemente do hotel que você deve ter ficado, na casa de alguém, já pensou se nós vamos para o melhor hotel do mundo e fica lá 60 dias? Lá vai ter de tudo, correto? Vai ter cama boa, vai ter ar-condicionado se tiver calor, se tiver frio vai ter ar quente, a cama vai ser da melhor qualidade, nós vamos pagar caro para estar ali. Só que, volta e meia, você vai ter o pensamento na sua mente, poxa, essa cama tá legal, né? Mas nada como a minha cama, né? Você já teve esse pensamento? Você está viajando e pensando, não, nada como a minha cama, nada como o meu quarto. Às vezes você comeu, por exemplo, 60 dias num restaurante lá, e você pensa e fala, poxa, eu estou comendo do bom e do melhor nesses dias, mas nada como arroz e feijão e um bife na minha casa, é ou não é? Eu já tive essa sensação. Então a nossa casa, ela é algo como se fosse o nosso refúgio. O nosso colchão pode estar bem só o lençol mesmo assim. A gente vai ter mais prazer na nossa cama do que uma cama que vale talvez 50 mil reais. A casa, ela é muito sobre isso. Você já pensou que se a nossa casa dessa forma, já imaginou a casa de Deus como a casa de Deus deveria ser? Como que a presença de Deus deveria ser? E quando eu falo de casa, eu falo de altar. O altar é a casa de Deus. A casa de Deus é o altar de Deus. São as mesmas coisas, nós estamos diante da casa de Deus, da presença de Deus. A casa de Deus não é esse prédio, esses tijolos, essa parede azul, esse carpete nesse altar, não. A casa de Deus é o povo de Deus reunido. E ali pode ter 2, pode ter 3, pode ter 100, pode ter 1000, pode ter 100 mil. A casa de Deus é o povo reunido, é a presença de Deus. É bem verdade que a casa de Deus também é quando você entra no seu quarto ou você está na sua sala e você sente a presença de Deus pairar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Ali se torna aquela casa de Deus. E o Salmo 84, ele é muito profundo sobre isso, e eu te encorajo a não ficar apenas nas minhas palavras, a você ler ele durante a semana. Salmo 84 é um salmo de peregrinação, escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas, eram músicos da época que o povo de Israel estava no Antigo Testamento. Eram homens escolhidos a dedo para servir diariamente nos átrios do Senhor, na área ali que havia o culto do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E esses levitas, eles viviam ao redor do templo, acostumados
a sentir o cheiro dos sacrifícios que estavam fazendo lá no Santo dos Santos, aonde era levado. E ao som dos cânticos, a presença era manifestada. Então os filhos de Corá, que escreveu o Salmo 84, eram músicos. Era como se fosse o ministério de louvor de uma igreja. Então eles eram escalados para ministrar. Então o ministério de louvor, se tem alguma programação, o ministério é escalado para ministrar sobre isso. Os filhos de Corá é dessa forma. E quando eles iam peregrinando, provavelmente uma vez por ano ali para Jerusalém, eles cantavam esses salmos e eles se alegravam na presença de Deus. O autor desse salmo, nesse momento que ele canta isso, ele solta essa poesia, eles estão longe de Jerusalém, longe do templo, longe do altar e longe da adoração congregacional. Nós já falamos dias atrás aqui, é como se nós como igreja, cada um fosse exilado para um canto. Nós estamos longe da nossa igreja, longe da congregação, nós não podemos mais tomar um café junto, nós não podemos jantar junto, participar de um pequeno grupo junto. Então era a situação deles que estavam aqui. Eles não podiam participar das festas anuais, não podiam subir ao templo porque eles estavam provavelmente exilados, estavam presos em algum cativeiro, eles não podiam entrar nos átrios do Senhor. O que antes para eles era uma rotina, ou seja, todos os domingos eles vinham à igreja, todas as quartas eles iam num pequeno grupo, quando tinha programação eles iam lá. Agora, o que era antes rotina, estar na casa de Deus, agora se torna um sonho muito distante. Nós já passamos por isso na pandemia recentemente. Templos fechados, você tendo que ouvir uma palavra na televisão, no celular, no computador, não podendo ver gente, quando via gente não podia abraçar. A gente passou por isso. Infelizmente, a igreja, no geral, o que deveria ser auxílio e ensino, muitos pioraram com essa situação do distanciamento. Ficou mais distante ainda. E essa distância produziu neles uma saudade tão profunda da presença de Deus, porque lembra, irmãos, no Antigo Testamento a presença de Deus era manifestada no templo. Era ali que eles tinham que adorar, era ali que eles tinham que cantar, era ali que o ministério de louvor tinha que louvar. E quando eles estavam longe daquilo lá, eles estavam longe da presença de Deus. E essa distância produziu nele essa saudade tão profunda que o Salmo diz que eles começaram a desfalecer. Do fundo dessa saudade nasce um dos textos mais belos da Escritura, que é o Salmo 84. Sobre o desejo pela presença de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde elas desejam muitas coisas e às vezes a presença de Deus fica lá em último lugar. Nós desejamos salários bons, nós desejamos conforto, nós desejamos que a nossa alma fique bem, nós desejamos que nós nunca ficamos doentes, nós desejamos que os nossos filhos nunca vão passar por nenhum problema, nós desejamos o conforto dessa terra. Mas esse povo, ainda que pudesse desejar um conforto na terra, a maior saudade, o maior conforto que eles poderiam encontrar era na presença de Deus. Então eles tinham uma saudade profunda. Salmo 84 é o grito de alguém que diz: nada substitui a presença de Deus. O Salmo 84 é o clamor de um povo que diz: nada, eu posso ter provado tudo de bom do melhor, eu posso ter dormido no melhor hotel do mundo, mas nada se compara a voltar para minha casa e dormir na minha cama. Nada substitui a presença do meu Deus. O texto diz, começa falando no versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira. Ou seja, a minha alma desejava ardentemente. E ele fala, desfalece. Ou seja, vai desmaiando pelos átrios do Senhor, por estar na presença de Deus. Irmãos, nós que trabalhamos às vezes o dia todo, qual é o nosso desejo talvez quando chegar em casa? Quando chegar em casa eu vou tirar o sapato, vou tirar a roupa, vou tomar um banho e vou descansar. Esses homens não, eles tinham um desejo de ter a presença de Deus diante deles. Qual que é o nosso desejo diário? O que a gente deseja? A gente deseja comer do bom e do melhor, a gente deseja viver o bom do melhor, nós queremos ter conforto,
nós queremos ter os átrios do Senhor na nossa vida, irmãos. Nós queremos, e tudo isso que eu estou falando, irmãos, não é pecado, nós temos conforto, não é pecado, nós temos uma vida melhor, mas é pecado sim, você desejar essas coisas, mais do que os átrios, do que os pátios do Senhor. Traga isso para a sua vida. Eles desejavam pelos átrios do Senhor, pelos pátios do Senhor, nós precisamos desejar pela presença de Deus se manifesta em nossa vida. Então o texto fala: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne. Presta atenção, até aqui ele está falando, a minha alma suspira. É verdadeiro, a alma dele suspirava. O espírito suspirava, porque o espírito faz guerra contra a carne. Agora ele está falando, o meu coração e a minha carne, ele estava falando, o meu corpo, a minha carne, clama pelo Deus vivo. Olha só, meus irmãos, a gente fala às vezes tão mal da nossa carne, e é verdade, a nossa carne não presta, mas até a carne desse salmista clamava pelo Deus vivo. O salmista não chama o templo de bonito, presta atenção, irmãos. Nós vivemos nessa geração que a gente começa a disputar qual templo de igreja é mais bonito. Poxa, qual cadeira é mais confortável? O que é melhor? Qual cor de parede é melhor? Esses homens não estavam chamando, eles não clamam por um templo bonito. Eles chamam o templo de amável. Ele chama o templo de amável, ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele não fala, nossa, que linda essa cortina, que bonito esse carrão, que bonito esse abajur, não, quão amável é estar aqui. Porque se a gente tiver esse pensamento, irmãos, amanhã se a gente tirar essas paredes, tirar tudo essas cadeiras, você tiver que ficar no chão, você ainda vai continuar desejando, quão amável é este lugar, quão amável é a presença de Deus, quão amável é estar diante do Senhor, meus irmãos. A palavra amável significa precioso, agradável. Você já está incomodado querendo ir embora? O seu coração já está incomodado querendo ir na janta que ficou lá na sua casa? Ou talvez você tenha que fazer a janta da semana? Será que você está, fala, poxa, o pastor vai demorar para pregar ou não vai? Se eu pregar até meia-noite hoje, você fica junto comigo ou não? Quão precioso é a presença de Deus, agradável, belíssimo, desejável é a presença de Deus. Para ele, o templo não era uma arquitetura, era uma atmosfera espiritual. Ele não diz apenas que deseja, ele diz que desfalece. Desfalecer significa perder as forças, quase desmaiar, sentir dor pela ausência da presença. Quando nós pecamos e às vezes a gente vê o Espírito Santo longe de nós, ou nós longe do Espírito Santo, nós precisamos sentir desejo, nosso corpo precisa quase desmaiar, sentir dor pela ausência da presença. Davi sentiu isso quando pecou. Davi sentiu isso quando adulterou com Betseba, mandou matar o seu marido, o seu filho. Deus falou, Davi, eu vou tirar ele. Diz que ele não comia, diz que os ossos dele doía, esmagava ele por causa do pecado. Isso mostra, irmãos, que estamos diante de um homem e de um salmo espiritualmente faminto pela presença de Deus. Ele não quer um ritual, ele quer o Deus vivo. Ele não quer saber se o ministério errou uma nota. Não, ele quer saber que ele vai adorar o Senhor. Ele não quer saber se o pregador errou, engoliu o S, se falou em vez de você, falou C, como eu falo. Ele quer saber se ele está na presença, adorando ao Senhor verdadeiramente, irmãos. Isso mostra, ele não quer um ritual, não quer uma cerimônia, ele quer a comunhão do Espírito Santo, ele não quer um ambiente, isso aqui é um ambiente, nós reunidos é a presença. Avivamento, irmãos, começa exatamente aqui, quando a alma de uma igreja sente falta do Deus vivo diante da nossa presença. Porque quando nós sentimos falta de Deus, os nossos problemas ficam em segundo plano, irmãos. Aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo, Deus sabe das coisas, mas o meu desejo é sempre estar na presença de Deus.
Quando a ausência dói mais do que qualquer outra perca. O versículo 3, vamos ler o versículo 3 juntos? Salmo 84, versículo 3. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e o meu Deus. Eu fiquei curioso, porque eu conheço canções que falam sobre pardal, fala sobre andorinhas, e eu fui ver, mas por que o salmista declarou isso? Até. É como se ele tivesse abismado de falar, não, mas até o pardal e a andorinha encontrou o ninho. É como se fosse algo difícil, algo impossível. E eu fui ver que o pardal na época era o pássaro mais sem valor da época. Quando a gente lê Mateus 10, 29, diz que era comprado por uma moeda de bronze, se eu não me engano, e a moeda de bronze era a moeda mais baixa. Era como se fosse os 5 centavos de hoje. Então a andorinha era o pássaro mais sem valor da época. E dois pardal, valiam uma moedinha de cobre. Mateus 10, 29 fala. E a andorinha, que ele cita o pardal e a andorinha, era uma ave inquieta. Se você for pesquisar sobre a andorinha é uma ave inquieta, ela é ansiosa, ela é migratória, ela sai de um lado para o outro. E quem é das antigas e lembra uma música, que eu não vou cantar a música aqui, mas você lembra, né? Que as andorinhas voltou. Porque ela é migratória. Lembrou, né, Paulo? Ela é migratória, ela é sem pouso fixo, ela não fica no lugar, ela é símbolo de quem não encontra descanso. Grava isso. O pardal era um pássaro sem valor. A andorinha era um pássaro símbolo de quem não encontra descanso, não para quieto. O salmista cita essas aves, irmãos, como uma metáfora poderosa. Ele observa que até os pássaros mais simples encontravam abrigo nos arredores do altar do Senhor. Até aqueles animais, aqueles pássaros que vinham, o pardal que não tinha valor, que era vendido por qualquer coisa, e a andorinha que era inquieta, que era migratória, até essas aves encontraram abrigo ao redor do altar do Senhor. Isso significa, irmãos, presta atenção, que até quem parece sem valor, encontra um lugar na presença de Deus. Foi falado sobre a mulher adúltera aqui, até aquela sem valor, que todo mundo queria apedrejar, ela encontra um lugar na presença de Deus. Até quem é inquieto, como a andorinha, cansado ou perdido, encontrando um descanso junto aos altares, encontra descanso e a presença de Deus. O templo era o lar para o rejeitado. O templo deveria ser o lar para o rejeitado. O templo é o pouso para o inquieto. O templo era abrigo para o cansado. É verdade, irmãos, que Deus, quando nos atrai, e depois de um certo tempo, Ele começa a podar coisas em nossas vidas. Mas quando Ele recebe alguém inquieto, cansado, perdido, Ele simplesmente abraça, Ele simplesmente acolhe, Ele simplesmente mostra amor diante. E a presença de Deus sempre acolhe o que o mundo ignora. O que o mundo por aí ignora, e o mundo é as pessoas que incentivam as pessoas a fazer as coisas erradas, e quando as pessoas fazem as coisas erradas, o mundo as ignora e joga elas no chão e fala: você não tem mais jeito. A igreja é o lugar onde essas pessoas encontram descanso e abrigo. A igreja. Pessoas, crianças que muitas vezes não têm a presença de um pai ou de uma mãe, é na igreja que encontra pais e mães que abraçam elas e cria uma identidade. É filhos que não têm a presença de um pai em casa,
que é na igreja que chega e encontra homens maduros, que pega na mão deles e leva eles para a presença de Deus e fala: você não tem um pai em casa, mas este lugar te ama e você vai caminhar e você vai crescer. É a igreja, irmãos. A igreja é chamada para ser esse lugar, casa para o pardal e ninho para a andorinha, lugar para o ferido, para o cansado, para quem parece não ter valor. O versículo 4 diz: bem-aventurados os que habitam em sua casa. Ou como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a ti, sempre cantando louvores a ti. E essa primeira parte do salmo finaliza dessa forma. O salmista chama de felizes aquele que não tem o privilégio, aquele que tem o privilégio de estar continuamente diante da presença de Deus. O que o mundo diz que é uma pessoa feliz? Aquele que tem posse, aquele que tem influência, aquele que tem um cargo, aquele que foi eleito para alguma coisa, aquele que tem um diploma, esses são os felizes. Na internet tem um monte de felizes. Aliás, na internet só tem gente feliz. Só tem gente feliz. E às vezes a gente olha para esses influencers da vida e está tudo perfeito. Nossa, que casamento lindo. Mas está desmoronando a casa deles. Mas o salmista chama de feliz aqueles que têm o privilégio de estar continuamente diante de Deus. Felizes são vocês que têm o privilégio de todo domingo estar aqui. Felizes são vocês que têm o privilégio de abrir a sua Bíblia na sua casa, quando chegar em casa amanhã, quando você acordar e sentir a presença de Deus. Felizes somos nós, irmãos, que temos com quem contar. Felizes somos nós que temos uma casa para dizer que é nossa, a presença de Deus, onde nós somos habitantes e não apenas visitantes. Casa de Deus não é para você visitar, casa de Deus é para você habitar. Bem-aventurados que habitam em sua casa. E é óbvio que a casa de Deus não é apenas uma igreja. A casa de Deus é a presença do Senhor. Mas se você vive a presença de Deus como a casa do Senhor, é impossível você não estar também com o povo de Deus. Porque a casa de Deus, ele não me falou nada, mas eu acho que nem quarto tem, é tudo aberto assim, ó. Porque nós ficamos juntos, porque nós estamos juntos. Nós temos que ser habitantes e não visitantes, presentes e não estar apenas ocasionalmente. Ele entende que a verdadeira felicidade não está em conquistas, mas em uma comunhão. Não está em uma vitória terrena, mas em se aproximar de Deus. A presença de Deus, irmão, muda o nosso humor, muda a nossa alma, muda a nossa postura. Tudo bem aí? Aleluia. Matou. Pisou na serpente. Tudo certo. Era só um besorrinho assim. O salmista está longe do templo, irmãos, mas declara felizes aqueles que podem estar perto. É como se alguém tivesse impossível de estar na igreja e escrevesse uma carta para você. Que é antigo, né? Escrever carta. Mandasse um WhatsApp. Não, ele está preso, né? Vai escrever uma carta. Mandasse um WhatsApp, uma carta e falasse: felizes são vocês que podem estar aí. Eu estou aqui preso, mas felizes são vocês de ter a oportunidade de se reunir na presença do Senhor. Quando nós percebemos que um culto não é uma reunião, é um encontro. Quando entendemos que a casa de Deus é um lugar de renovo constante na presença do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. O Salmo 84 nos apresenta um adorador que está longe do templo, mas perto do coração de Deus. Mostra um homem que entende que a presença do Senhor é o seu maior tesouro, e ele nos ensina que a presença de Deus não é um detalhe da fé, é a essência total dela. O avivamento, meus irmãos, não começa com grito. O avivamento de um povo, de um bairro, de uma cidade, de uma igreja começa com saudade. Saudade da presença. Ah, pastor, mas eu já me relaciono com Deus. Sim, mas Deus é tão grande que nós precisamos sentir ainda mais
fome, sede, saudade da presença dEle. Irmãos, nós só temos a presença dEle nessa vida. Essa é a verdade. O dia mau vem, os dias difíceis vêm, os dias onde nós nos desesperamos vêm, o dia do luto, da notícia ruim, da demissão, vem. O que resta para nós é a presença de Deus, são os atos do Senhor, é a casa de Deus, é o altar dEle. Quero te convidar a fechar seus olhos. E se essa mensagem falou ao seu coração, você comece a clamar a Deus. Não há lugar mais profundo do que estar na presença de Deus. Até o pardal que ninguém dava nada e vendia barato, ele encontrou um lugar em volta daqueles pátios do altar. Até as andorinhas que eram inquietas e não paravam, poderia fazer ninho em qualquer outro lugar, elas fizeram ninho em volta do altar do Senhor, até elas. Imagine nós, se nós não podemos nessa noite encontrar paz e presença diante da casa de Deus. O salmista, quando escreve, os filhos de Corá, os levitas, o ministério de louvor aqui, eles estão longe e você agora está perto e tem a oportunidade de adorar o Senhor. Bem-aventurados são vocês. Irmão, o mundo está declarando que felizes são aqueles que têm coisas, mas felizes é o povo de Deus. Bem-aventurado é o povo de Deus que tem um Salvador, porque a palavra diz que a terra vai passar, e vai passar como uma sombra, uma neblina, mas o povo de Deus tem com quem se agarrar e abraçar diante da presença de Deus e saber que ainda que os nossos olhos se fecham na terra e vai fechar um dia, nós estaremos diante da casa e dos tabernáculos de Deus. Nós estaremos diante da sua presença. O meu clamor e o nosso clamor essa noite é: Senhor, nos dê fome e sede da sua presença. Nos traga saudade, Deus, de quando o Senhor pairava sobre a nossa casa e nós não conseguíamos ficar de pé, e nós nos desfalecíamos, nós caíamos no chão e nós adorávamos ao Senhor como se fosse o nosso último suspiro de vida. Não espere um hospital para você adorar a Deus. Não espere os dias ruins para você adorar a Deus. Este mundo é feito de dias ruins. Satanás é o rei desse século. A nossa terra não é aqui. Traga saudade para nós, Senhor. Saudade como esses homens que declaravam no caminho de peregrinação: quão amáveis são, Senhor, são os teus tabernáculos, quão amáveis, Senhor, quão amáveis é a sua presença. E não há nada mais importante nessa terra do que a presença de Deus. É melhor um barraco de madeira com a presença de Deus do que um palácio feito dos melhores materiais sem a presença de Deus. Existem homens e mulheres agora que estão com uma lona em cima da sua cabeça e eles são felizes. Existem homens e mulheres que estão nos palácios desse momento e são os mais infelizes dessa terra. Traga saudade e fome diante da sua igreja. Uma saudade de nós estarmos diante do Senhor
e diante da sua presença, e de declararmos: santo, santo é o Senhor. Senhor, receba a adoração do teu povo. Estamos preparados para o Senhor habitar dentro de nós todos os dias. Venha, Espírito Santo, venha. Você entrega o seu coração, meus irmãos. Adore.